Olá, o portal PS das rádios Piatã FM, Salvador FM, veio até a casa de George Ribeiro, pai de Henrique Bahia, que nos deixou em 2021, uma das vítimas do acidente aéreo, também envolvendo a cantora Marília Mendonça. Aqui ao meu lado, Juliana Nobre. Olá, Ju. Olá, Diego. Bom, mais de 3 anos, né, já se passaram, e é claro que a dor desses pais ganhou também agora, recentemente, mais um capítulo, e a gente vai falar com eles sobre isso, e claro, como está a vida deles agora, né? Jorge, muito obrigada por sua presença, por abrir a sua casa aqui pra gente. À vontade. É um prazer receber vocês aqui. A gente veio conversando, inclusive, né, de aí nos bastidores, vão completar 4 anos, e a gente sabe que a dor dos pais, ela não acaba, né? Ela não termina, ela apenas se reformula. E a gente queria começar falando sobre isso, o seu sentimento, né, do George, da Marisa, da Ana Clara. Como é que estão os corações de vocês depois de que tudo aconteceu? Nossos corações, eu acho que estão tranquilos, né? Nós absorvemos a perda, a saudade é muito grande, mas a família é grande também, e nós nos unimos muito com isso, com o nosso neto Bernardo, agora com o novo neto João Pedro. Então a vida vai se transformando, mas a saudade sempre fica. A gente inclusive está nesse cantinho aqui, né, cantinho bastante especial, né, com muitos objetos pessoais, né, do Henrique, que acho que tem um pouco disso também, né, Jorge, de vocês conseguirem matar a saudade um pouco, são lembranças boas, inclusive uma delas que me chamou bastante atenção aqui já, que é o rádio que ele utilizava, né? Esse rádio foi recuperado no avião, do acidente, veio com as coisas dele, de computador, de tudo foi recuperado, e nós fomos fazer a mudança dele, e as peças assim muito pessoais que tinham no quarto dele, coisas bem pessoais, nós guardamos e dissemos, poxa, não vamos esconder, nem vamos fazer Aí escolheram aqui o lado do meu escritóriozinho e fizemos uma mensagem, foi a última mensagem postada, é o texto que nós colocamos lá em cima, que ele postou, a última mensagem que ele postou no Instagram foi esse texto, de que trabalhe com aquilo que gosta e não vai precisar trabalhar na vida, né? Então é o que ele queria, foi o que ele estudou para fazer, se empenhava muito e praticamente foi trabalhando. Verdade. Na alegre, sem... Então isso é uma forma de nos tranquilizar. É dar uma tranquilidade. Eu penso essa noite, quando nós combinamos nos encontrarmos aqui, eu estava pensando quantas famílias que passam por isso, por coisas assim, situações piores, como a menina lá que levou vários dias para ser socorrida e tal. Então o acidente foi um acidente muito violento em si, levou, mas não houve aquele sofrimento. Sim. Né? De vários dias. A angústia de não ver a figura das pessoas com acidentes serem mutiladas, não. Então tudo isso a gente se tranquiliza. Você falou nessa questão, imagino o quanto foi doloroso para vocês, né? Porque foi um acidente que aconteceu para o Brasil todo ver, várias horas ali também naquela questão, né, do resgate, não sabíamos se estavam vivos, se não estavam, diversas dúvidas, informações, né, desencontradas. Você pode dizer que hoje vocês já superaram toda essa situação? Não superar, não tem superação, tem aceitação. Sim. A aceitação nossa foi, assim, quase que imediata. Né? Depois que você vê assim até o sepultamento dele, com as amizades, olha, para você ter ideia, no sepultamento, a pessoa que filmou o sepultamento fui eu. Quando eu vi aquela multidão de amigos, todo assim, centralizado naquele fato, eu parei, eu disse, poxa, peraí, eu vou registrar esse momento. Foi que fiz a filmagem de toda a cena, Rafael tocando violão, com a música dele e tal para Henrique, e os amigos todos, foi assim,
uma despedida muito bonita. Sim, emocionante. Emocionante. Foi uma das coisas que ficam guardadas na nossa mente. Detalhes que eram. É o que ele era. É o que ele era, é o que ele era, a vida dele. Então, O senhor a gente disse, vai superando. o senhor disse que ele era um jovem bastante alegre, né? E que, infelizmente, nos deixou fazendo o que ele mais gostava de fazer, né? Que era o trabalho dele, né? Além da Marília Mendonça, para quem não sabe, o Henrique Bahia também foi produtor do Cristiano Araújo. Do Cristiano. Que também, infelizmente, faleceu, né, num acidente de carro. Mas hoje, assim, se a gente perguntar para o senhor, assim, tipo, qual é a lembrança, assim, qual a imagem que o senhor tem, assim, do Henrique? Talvez ali, de repente, a última conversa, né, que o senhor teve com ele, né, ou por celular, ou por troca de mensagens, o que é que fica aí na sua lembrança, na sua cabeça? Rapaz, a lembrança, que eu tenho várias lembranças, não tem assim uma especial, mas o jeito que ele era muito comigo, ele era muito carinhoso. Ele andava me abraçando, me beijando. Às vezes, quando nós íamos, né, que ele estava numa festa, num show, aí nós chegávamos, aí ele ficava, meu pai disse: espera aí, rapaz, tenha calma. Aí me beijava, que me abraçava com a mãe também. Então ele fazia questão de nos incluir nos eventos dele. Por isso que hoje nós temos, não é para me gabar não, mas os amigos dele do Brasil todo. Eu tenho hoje vários sobrinhos, vários amigos que... Meu celular não para. Tio, como é que tá aí? Tudo bem? Tio, tem um sobrinho que não conheço nem pessoalmente, mas já tem um amor. Sim. Pela consideração a ele, por mensagem de pessoas que passam assim: olha, o seu filho já fez isso por mim num show lá, não sei onde, eu esqueci o instrumental e Marília ia cantar depois... E ele nos liberou, não seria outro produtor que fizesse isso. Entendeu? Aí tudo isso, a gente de orgulho, infelizmente, ele já foi, está em outro plano, graças a Deus, deve estar bem, porque... E a gente fica orgulhoso da vida dele aqui, porque produziu bem, saiu aqui só, batalhou, não teve assim interferência de ninguém para... Não, ele sozinho ele conseguiu, Mérito, né? Por mérito dele. E chegou até a produto da cantora mais importante do Brasil naquela atualidade. E eles eram muito próximos, né? O Henrique e a Marília viviam grudados, assim. Henrique, onde Marília olhava, estava Henrique, né? Ali na frente do palco, atrás do palco também, era o braço direito mesmo. Não era só uma relação de trabalho. Não, era de amizade, né? Eles ficaram amigos, assim, eu acho que, não sei se na estrada, ela como mulher, ele tinha uma irmã mais nova, não sei se transferiu esse cuidado para ela no meio machista, né, de homem, sim. Tal, e ela depois ficou grávida, ele sempre me dizia: pô, meu pai, trabalhar com mulher, que ela tem uma TPM, aí ele tem que controlar tudo isso. Então, o dom dele era esse. E como era a relação de vocês com a Marília? Olha, nós já recebemos aqui o ônibus de Marília, chegou aqui na porta, imagina. Aqui nessa casa? Nessa casa, aqui na porta. Eu disse: Henrique, você é maluco que não parou na rua principal? E tal. Não, é aqui mesmo. Fizeram um churrasco. Porque quando ele estava day off, Copa do Mundo, aí vinham para aqui, armei lá no salão de festas um jogo de Copa do Mundo, churrasco e tal. Então via a equipe toda. E vieram aqui, era um dia meio chuvoso, fizeram um churrasco aí na área do fundo. Aqui, 8 horas da noite nessa sala, na outra sala, estava uma roda de viola, que os cantores amigos dele vieram, ela cantando, uma diversão só. Aqui o ônibus ficou lá fora, as pessoas do condomínio vendo, mas não sabiam onde ela estava. Sim, e tal. Assim, são coisas assim, detalhes, né, as pessoas até se assustam. Aqui que ela era muito legal, muito simples. Pô, que pessoa. Hoje eu fico pensando nesse tumulto todo que se dá. Ela, o filho dela, o próprio Murilo, que é um cara legal. E se ela estivesse aqui conosco, isso não estava acontecendo. Se ele tivesse ficado e ela tivesse partido, eu não sei também a cabeça dele como iria ficar, ia ser
punk. Imagina. Né? Tudo isso são suposições, mas é o que eu imagino. Ou seja, seria até a minha próxima pergunta, mas o senhor já respondeu, né? Ou seja, dessa relação, como o Gil já perguntou, né, com a Marília Mendonça, ela que o senhor bem pontuou, né? Ela morreu em um dos maiores, um dos ápices, digamos assim, da carreira dela. Era uma das principais cantoras, né, do gênero sertanejo, não só do gênero sertanejo, da música brasileira, de uma forma, do momento. Ela nos deixou cheia de projetos, prestes a iniciar um novo projeto também, e eu digo que tudo ali com a pitada do Henrique Bahia, né? Tudo tinha a marca dele ali também, nesse sucesso dela também, nesse processo todo, né? Acho que ele acompanhou tudo, né? Estava ali ao lado dela. O crescimento, eu acho que é fruto de toda a equipe. Sim, com Né? certeza. Que todos são, uma equipe, todos são importantes em qualquer trabalho. Todos são importantes. Só é chegado ao sucesso quando você tem uma base que você chega. Ela era um fenômeno. Sim, isso aí Ela tem, assim, boa escritora, como cantora, aquela voz maravilhosa, inconfundível. Mas tudo é uma caminhada de uma equipe. Eles fizeram o primeiro show. Tem histórias assim, muito. O primeiro show foi no Pará. Tiveram que ficar lá 2 dias porque não tinha transporte para voltar. Então, quando ela chegou no primeiro show, que ele tinha acabado a carreira de Cristiano Araújo, que eles fizeram a equipe, juntaram a equipe toda para fazer esse show com ela lá, o primeiro show que ela queria fazer lá no Pará, que foi contratado no Pará. Quando ela começou a cantar lá, todo mundo sabia cantar as músicas dela, porque já era um sucesso no Brasil. É interessante, ela se emocionou, porque ela não sabia, aí foi outro show, e não parou mais. Entendeu? Aí já tinha uma equipe pronta, montada, que já produzia um Cristiano Araújo, então experiência, já, e ele estudou para isso. Quando ele começou a fazer motumbá, cheiro, tal, a avó viu um recorte que a Unifax tinha um curso de gestão de eventos. Aí chamou ele e disse: Henrique, olha, isso aqui é a sua cara, você devia fazer isso. Ele disse: eu vou fazer, vou estudar. Aí ele teve a formação, entendeu, acadêmica do produtor de eventos. Não foi assim, não, você é road, faça isso, faça. Ele teve uma formação. Então, eu acho, né, não sei, mas eu acho que se torna mais fácil, mais direto. Como a gente diz, né, era a cachaça dele. Sempre foi, e eu sempre apoiei. Quando ele se formou, 15 dias depois, um amigo, pai de uma namorada dele, disse: Henrique, você não quer ir estagiar lá em Minas, não, em Divinópolis? Ele disse: meu pai, como é? Você quer ir? Olhe, financiei, fiquei nervoso porque não sabia nem onde era Divinópolis. Ele tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Acho que tinha 21 anos. Nossa. Foi quando ele saiu de casa, quando ele saiu de casa, de fato. E nunca mais voltou. Por isso que ele disse: ele nunca morou nessa casa. Entendi. Porque ele frequentava aqui porque já tem muito tempo a casa, mas como residência fixa, não. Entendeu? Aí ele vinha depois, o quarto dele tá aí, que agora é do meu neto e tal. Toda a infraestrutura. Ele partiu, ficou lá em Divinópolis, trabalhando em produção, com Tony, com Bezerro, que era um grande... Fazia muitos shows lá no Vaquejada, Rodeio, ficou uns anos e tal. Que foi aí que ele conheceu a Fernanda engravidou, e logo quando o Bernardo nasceu, ele foi para Cristiano. Tanto que ele não conviveu assim, junto com o Bernardo, só quando ia visitar e tal. E nós demos o maior apoio. Nós fomos a menos um aniversário de Bernardo, mas todo ano ele vem para cá, vinha, volta. A gente fez isso para a família ficar bem unida, e ter o... Tanto que as pessoas falam, normalmente a família do pai que não casou, que não some, não é participante. Não, nós ficamos juntos o tempo todo. Então lá é uma extensão da nossa família aqui. A gente vai para lá, eles vêm para cá, Fernanda, você conhece, é bem legal, né? Não sei se essa parte vai entrar no ar, não, porque é muito pessoal, mas é porque eu lembrei daqui a primeira vez que a gente conheceu Marília Mendonça. Foi
Era o aniversário de Marisa, foi num restaurante. Marisa, a filha de Iramaia, cara. E ele levou, ele era marqueteiro também, viu? Ele levou vários CDs na época e distribuiu pra todo mundo, assim, sabe? E aí a gente, poxa, quem é, né? E dali em diante, todas as festas que a gente ia, passeios, era o CD de Marília Mendonça. Marília Mendonça não era conhecido, nada, ninguém conhecia, mas todo mundo sabia todas as músicas de Marília. Então, além de produtor, ainda era publicitário, marqueteiro e um monte de coisa. Ele mandava pra mim as caixas. Nessa época eu era fornecedor Ford, então a Ford eu levava, poxa, distribuía o pessoal. Tanto que logo no início, um dos shows que ela fez foi aqui em Camaçari, bombou mesmo, foi legal mesmo. Nasceu e eu fazia muito, eu era muito coruja. Quando eles vinham aqui, o que é que nós fazíamos aqui? Fazíamos uma feijoada. Onde é que vai ser o show? Lá no ET. A que horas a pessoa... Não, primeiro o pessoal vai chegar para montar e tal. É 2h da tarde. O pessoal vai passar o som 4. Então, 2 horas eu vou levar. Ele levava a feijoada, montava lá uma panela de feijoada, arroz, e farinha. E ele era doido por farinha. eu, quando ia visitar ele, levava farinha para ele lá em Goiânia. Mas ele era... Aí pronto. Aí a equipe ficou muito conhecendo a gente. Sim, próximo. Próximo. Eu chegava, eu não bebia, aí chegava no show. Tio, quer um cafezinho? Tem um cafezinho? Aí ia lá atrás do palco, por lá, um cafezinho, mas tratava. Eu, quando chegava no backstage, Marília, eu falava com Marília e tal, ele estava lá resolvendo as coisas, a imprensa e tal, eu ia pro lado da banda, aí ficava lá conversando, só na hora do show subia e tal, mas meu contato era bem com a galera. Então isso levou, no dia que ele faleceu, eu não me esqueço, um hold, um menino que trabalhava na equipe, me passou uma mensagem de estilo. Eu trabalhei com vários produtores, mas nunca trabalhei com um produtor que não me gritou, não mandou eu fazer isso. Dizia, por gentileza, você pode fazer isso assim, assim? Porque é aquele, não, vambora, porra! E ele era todo... Ele conquistava as pessoas e as pessoas ficavam do lado dele. Ele era respeitoso. Respeitoso, justamente. Independentemente de cargo, de... E ele dizia, nunca um produtor dizia, por favor, faça isso. Entendeu? Então são detalhezinhos que a gente sente eu sinto como orgulho de ter tido o prazer que Deus me deu dele ter convivido comigo, sendo meu filho 32 anos, nessa encarnação que nós vivemos aqui. Depois a gente vai se encontrar em outras. Com né? certeza. Então, a aceitação é essa, do filho, da perda. No dia do enterro, as pessoas diziam assim, mas por que uma vida dessa nova, Marília com todo sucesso, o senhor Henrique, novo, podendo... Aí eu dizia, por que eu, né? Por que não eu? Por que o outro? Você tem que ter uma aceitação. Por que não eu? Teve um acidente, tinha várias pessoas. Por que não eu, como pai de um? Fui o escolhido, a família, todos os detalhes. A gente tem que aceitar, não reclamar, fazer o certo para seguir uma caminhada. Você estava falando da relação, né, da Marília Mendonça, né, que era bem próxima, digamos assim, com vocês. E com a família da Marília, né, com Dona Ruth, por exemplo, a mãe dela, vocês chegaram a se encontrar em algum momento? Como era essa relação com a mãe da Marília Mendonça? Olha, principalmente eu, não tinha amizade de trocar mensagem e tal. Conhecia a mãe da Marília aqui, no dia que eles vieram aqui, a mãe da Marília... Ela já veio nessa casa? Veio nessa casa. Ela já veio nessa casa. E no dia eles vieram aqui, fizeram churrasco e tal. Ela estava até meio indisposta, ficou sempre no quarto. Depois nós ficamos mais próximos quando eles vieram passar o Réveillon de 2020 para 2021. Eles ficaram em Guarajuba, levaram acho que 8 a 10 dias numa casa em Guarajuba. Então todo dia nós íamos para lá, para ir à praia, para ficar
fazer um tipo de comida e tal. À noite vinham alguns artistas aqui de Salvador, que a gente estava aqui. Então a gente travou esse... Tinha o Léo. A gente travou esse... Assim, não é relacionamento, mas o conhecimento depois veio logo nesse ano, estava ainda na pandemia e tal, não tinha muitos shows, que veio o acidente. Aí depois do acidente, não tive contato nenhum. Eu não recebi uma ligação de ninguém da empresa. Como é que vocês estão? Não é dinheiro, não, porque sei, como é que eu digo, a minha atenuante era dizer, poxa, ela também teve um baque grande, né? Uhum. Ela perdeu uma filha, perdeu um irmão e tal, mas o lado empresarial... Falam mais alto. Muito pelo contrário. Ele era um prestador de serviço. Ou seja, ela nunca, a mãe da Marinice, a dona Ruth, né, especificamente, ela nunca procurou vocês Não. diretamente para saber como vocês estavam. Não. Assim, a nível de justiça, eu não posso falar nada, porque eu não sou o responsável por Bernardo, é a mãe de Bernardo, entendeu? Então, mas assim, por saber alguma coisa, alguma troca por mim, eu acho que por minha esposa, eu não sei se houve alguma troca de mensagem, mas por mim não. Ninguém nunca me procurou para uma palavra de conforto, né? Assim, dizer como é que estão aí, porque a balança é diferente, né? O conforto é diferente, assim, na perda, quando você como é que eu posso dizer, uma situação financeira, de apoio de tudo. Nessa época estava assim, os artistas, a classe jornalística toda. Claro, são os artistas, o lado trabalhista é outra coisa. E mesmo assim, o acordo judicial, o lado foi penoso. Nos últimos dias a gente acompanhou aí até declarações, né, matérias do jornalista Ricardo Feltrin, e ele fala sobre a questão de um seguro, né? Ele inclusive fala que a dona Ruth solicitou 50% do seguro do avião e que as famílias acabaram aceitando esse acordo. O senhor pode falar sobre isso? Pode falar como é que aconteceu e por que todos aceitaram esse acordo? O lance do acordo foi o seguinte, do seguro, né, e depois o acordo. O seguro contemplava das vidas dos ocupantes do avião, existia um prêmio de R$2 milhões. Certo. Isso depois de se... a seguradora, acho que faz uma investigação e tal, para ver o prêmio. Colocou, disse, olha, o prêmio para isso, porque esse seguro, ele não é um seguro pessoal de ninguém. Ele é o seguro feito por uma companhia aérea para ela voar, né, para levar passageiro, ela tem que fazer esse tipo de seguro. Então esse seguro contempla, se fosse você, se fosse eu, se fosse qualquer pessoa, se tivesse só 2 pessoas, era dividido por 2, entendeu? Num valor de $2 milhões. Até o Ricardo Feltrin, quando colocou a matéria, ele não colocou os valores exatos. Aí, quando se colocou aí cada um colocou seu advogado, né, para conversar com a seguradora e tal, dona Ruth colocou a seguradora que, para ela receber pacificado com todo mundo, ela queria 50% para Marília, porque Marília era quem, não sei, dizer, porque Marília era artista. Eu só analiso isso, porque era a artista que era a pessoa mais importante no lado da mídia naquele voo. Não sei se era mais importante do que o copiloto, do que... Não estou julgando isso. Aí ficou a peleia, disse, não concordo, porque vida é vida, mas as pessoas que estavam precisando resolver a vida a nível do seguro, filho, quer dizer, no caso,
meu neto, a irmã, a esposa do irmão dela, eu não sei porque são muito ligadas, aceitou também, mas tinha do outro lado os pilotos. Tanto que uma filha do piloto, a mais velha, da primeira família do piloto, não aceitou, foi a quem ficou bem reticente para aceitar. Mas no final, aí fizeram a composição, tiraram uma cota de cada um para aumentar, porque como eram 2 famílias, ainda ficou metade do... Entendeu? A segunda esposa tinha mais 2 filhos, que era a atual esposa. Então, ficou na posição. Quando se falava, dizia, não, a seguradora disse, eu preciso pagar, eu tenho que pagar, como é que ajusta ou não? Senão, eu vou ter que depositar em juízo. Se a seguradora deposita em juízo, todos nós sabemos que vai se demorar 10 anos, 8 anos, 15 anos. O pessoal da TAM tem gente que não recebeu até hoje. Né? Aí você fica entre a cruz e a espada. Aí diz, poxa, meu pensamento, eu falei com o Fernando, aceite, vamos aceitar, porque se você precisa, o menino tem 8 anos, ele precisa de um lar, ele precisa ser amparado, ele precisa de uma escola boa, ele precisa seguir a vida. Ah, não recebe não, porque tem que receber mais, ele só vai receber com 25 anos, depois que ele ficar esse tempo todo, não, eu tenho uma herança do meu pai, que não tem lógica, né? Aí se aceitaram, as pessoas se sentaram na mesa e ela ficou com 50%, tanto que ontem o Dr. Robson colocou que ele recebeu $993 mil, que é a metade de $1 milhão. Os 7 foi porque eu acho que compôs um pedaço para a filha do piloto que tiraram, não fechou em $1 milhão, mas a divisão foi feita assim. E todos aceitaram, eu acho pacificado, né, porque me perguntaram ontem se iria para a justiça, não. A questão não foi essa, a questão foi que o Feltrin colocou a matéria e eu compartilhei. E aí gerou quando compartilharam, eu compartilhei a verdade. Sim. Porque existe uma cláusula de confidencialidade que as pessoas do processo não podem falar, mas eu sou avô e pai. Mas você achou desleal essa proposta? É uma coisa de consciência, né? As pessoas hoje estão julgando. Se na hora, se alguém tivesse o poder de falar, ia ser julgado diferente. As pessoas iam dizer, não, a pessoa é mais, como é que eu posso dizer? Mais famosa, acho que tem mais o direito do que agora. Agora, acho que a situação deu uma mudada, né? A nível de... Você está me entendendo? Então, é uma análise, é uma questão de consciência. Ah, vocês vão entrar na justiça? Não. Já foi aceitado. Porque na hora que você aceita, você tem sua consciência também, né? Eu aceitei. Eu poderia dizer, não, só vou receber, depois não pode receber mais. Aí arcasse também com a falta do recurso para manter melhor, para seguir melhor. É uma questão de se eles quiserem fazer uma reparação, acho que reparação você pode fazer qualquer hora, né? As pessoas acho que vão aceitar. Agora, o senhor ficou surpreso, digamos assim, com esse pedido? Fiquei. Surpreso o senhor ficou? Na época eu fiquei, disse, poxa... Você não esperava, né? Acredito. Não, porque... Entra numa discussão, desculpa até interromper o senhor, do quanto vale cada vida. Cada exatamente. Vida. Porque a vida de um vale mais que a do outro. Porque ali assim, não são profissionais só que estavam ali. São vidas, são pessoas, são seres humanos. Eu acho o seguinte, iguais. Se tivesse não sei se a palavra certa é previdência, se fosse precavido, se faria um seguro só da pessoa para fazer aquele voo. Entendeu? Não sei se existe também, né? Porque é uma coisa muito pessoal. Mas não da companhia aérea que faz o seguro para os ocupantes. Então podia ser João Pedro, podia sermos funcionários, vamos supor, do desembarque da Petrobras, que vão de Campos para aqui, ou alguma coisa assim. Então todos, eu acho que deveria, pela mesma... Não um que é gerente, outro que é o operador, que vai... Eu, na minha cabeça de leigo, estou falando isso bem da minha cabeça de leigo. Agora, depois de quase 4 anos que essa história veio à tona, né? E o senhor, inclusive, colocou nas redes sociais como, né, enfim, essa história agora veio, né?
Vocês têm agora um sentimento mais de alma lavada, de que realmente as coisas estão sendo colocadas mais às claras? Qual o sentimento de vocês agora, depois de tudo que tem acontecido? Me deu o sentimento de, assim, de não ficar com alguma coisa, quando a gente diz assim, eu tô entalado, sabe? Sem poder falar, assim, a gente fala assim no meio familiar, no meio dos amigos e tal, mas não, ele colocou o que vazou para ele e tal, tanto que vazou de uma forma que não eram os valores, né? Ele soube, ouviu cantar, colocou como é que eu posso dizer? A matéria, e eu quando olhei disse, poxa, a gente estava esperando isso, e aí compartilhei, você vê que minhas postagens não tem ataque, não tem raiva de ninguém, eu acho que são situações e situações. Não tenho, você vai ter uma reparação. Não, eu quero que meu neto se dê bem, seja um grande homem, estude, me dê orgulho como o pai dele me deu. Perfeito. Agora, por que vocês optaram, digamos assim, porque a família, digamos assim, de uma forma geral, optou pelo silêncio, digamos assim, durante todo esse tempo, né, a respeito desse assunto, assim? Mas não foi silêncio. Porque se você reparar bem nas postagens das pessoas que conheciam ele, todo mundo sabia. Só não foi divulgado assim numa grande mídia que se tornou viral por a coisa ser um aberrante, assim, meio esdrúxulo, não sei um termo exato de... Em 2023 vocês entraram também com um processo, né, trabalhista, né, para reconhecer o vínculo, né, trabalhista, né, do Henrique, né, com a Marília, enfim, com a empresa, né? Que pé anda esse processo? Não, já foi também... Já foi resolvido. Foi resolvido, que fica mais ou menos na mesma posição de ser um prestador de serviço. Porque esse ramo é meio... você ganha por evento, e aí fica numa meio coisa... solto, né? É meio solto, é meio... mas foi-se... como é que se diz, reconhecido o vínculo, tal, e fizeram, graças a Deus, sem problema, sem esse negócio da mídia e tal, mas tudo pacificado, não tem recorrer, nada, tudo tranquilo. Você falou isso, né, no meio artístico, né, de uma forma geral, sobretudo no meio sertanejo, né, inclusive muitos artistas prestaram homenagens aí pro Henrique, né, após o falecimento dele, a exemplo da dupla Henrique e Juliano, Zé Neto Cristiano, Maiara Maraíza, porque eles eram do mesmo escritório, então você tinha muito show juntos, então as turmas sempre eram... Se encontravam, né? Então eles eram muito juntos, e eu conheci todas as formações, né? E a gente circulava no backstage e tal, e era... O senhor falou de Murilo Huff também, né? Que o senhor acabou encontrando com ele após o acidente, né? Isso já encontrei. Como é Murilo Huff? É uma pessoa maravilhosa, que educação finíssima, é um artista assim, eu não sei explicar, mas mora no meu coração, no fundo do meu coração, assim, como pessoa, como amigo, que ele era muito amigo de Henrique, ele tanto que antes acho que um ou 2 meses antes, eles passaram 10 dias ou 8 dias em Cancún, de férias e tal, curtindo, tem várias fotos, vídeos que estão no celular dele, tem vários, Marília, ele, Iago e Henrique, então era assim, uma pessoa do bem. Eu fico triste com essa burburinho que deu, porque ele é o pai do Léo, ele está também numa outra batalha lá que diz a ele é pai. Eu gostaria de sempre dizer a ele, seja pai. Né? Esse negócio de vó, vó é vó, e pai é pai. Na ausência da mãe, é o pai. Na ausência do pai, é a mãe. O poder, não é verdade? Então, por isso que eu digo, o meu neto, eu falo, tal, mas quem resolve a vida dele, quem educa, é a mãe dele. Tem uma mãe para isso. Eu posso orientar, e ela tem uma grande coisa comigo. Mas o sertanejo, o Henrique da dupla Henrique e Juliano, rapaz, que cara fantástico. É um cara assim, um cara... Olha, eu descobri depois da morte de Henrique uma coisa chamada abraço.
quando você recebe um abraço de alguém, que você sente a vibração, aquela energia. Eu recebi um abraço, meu irmão, de um carregador de móveis quando eu estava fazendo a mudança de Henrique em Goiânia. Ele chegou, não, vamos, começou a carregar. Depois ele foi entendendo que era do produtor de Marília Mendonça. Aí, não, meu irmão, eu descia pra garagem, era uma... No final, botou tudo no carro, deixa lá, vai pro depósito, tal dia vai pra Bahia e tal, coisa, beleza, beleza. Ele parou e ele disse, o senhor me permite? Pois não. Ele suado, pode fazer uma mudança. Ele disse, eu posso dar um abraço no senhor? Eu disse, pô, meu irmão, pode. Rapaz, aquilo ali não tem dinheiro que pague. Aquele momento ali de um cara que ele só vendo as conversas, pega isso aqui, cuidado com isso, que ele foi entendendo. Então, é isso que eu digo, a força do abraço é fora de série. Zé Neto Cristianos, do Maiara e Maraíza, o primeiro show que eu tive a oportunidade de ir foi no ano passado delas aqui na Bahia, que estava aqui na Bahia. Quando apresentaram a gente no camarim, pai, ele era meu amigo, vocês estão aqui, vocês vieram para o nosso show. Eu disse, claro, tive a oportunidade de vir, não posso doer. Poxa vida. Então, é isso que eu levo da vida, Deixa eu perguntar isso pra gente finalizar. Assim, a gente já falou sobre o legado de Henrique aqui, mas qual que é a mensagem que Henrique deixa nessa passagem que ele teve aqui pela Terra? Qual a mensagem que o senhor acredita que ele tenha deixado nesses 32 anos? Deixou um legado de uma pessoa boa, uma pessoa sem ranço, sem ser egoísta. Para ele estava tudo bom, ele dava um curtidor. Não pensa que Henrique era santo de só trabalhar, não. Era um pagodeiro, adorava um pagode, um carnaval. Poxa, dele pegar... Olha, uma coisa aqui, um detalhezinho. Eles iam pro camarote em Ondina. Tava tudo engarrafado. Eles soltaram na Garibaldi e foram andando até o camarote. Eita! Ela com a roupa de Casa de Papel, Sim, com a máscara. Filme, né? Oxe, ela curtiu. Assim, os dois, com acho que Tchula também tava. Eu disse, mas Henrique, como é que você... meu pai, nós fomos andando. Passamos, para ela passar no negócio da polícia que corrige. Sim. Para ela foi um negócio assim, maravilhoso. Uma aventura. aventura. Então, acho que tudo isso é que levou a amizade a fortalecer. Sim. Porque ela era artista e tal, mas era normal também. E ela era uma pessoa simples assim. Não tinha vaidade, não tinha... nada assim que... Na vida normal, ela tinha que ser artista, tinha que se cuidar, mas no normal da gente, nós fomos uma vez para Goiânia com o Bernardo, Fernando e tal, e fomos conhecer aquele parque aquático em Caldas Novas. Sim. Ela se hospedou no hotel do parque para passar um dia com a gente lá, que ela, na época ela ainda era noiva de outro rapaz. Passamos o dia todo. Poxa, quando ela foi naquela... que é uma água corrente assim, bem morninha, né? Na piscina, passando... eu olhava assim e dizia, pô, a menina tá... Curtindo a vida, né? sem ninguém tá chateando. Porque eu acho que ninguém pensava que... Marília estaria ali. A vida. Então, o legado que ele deixou para mim, ele é uma pessoa que viveu a vida dele intensamente. Ele curtiu esses poucos anos de vida, mais do que muita gente que tem, às vezes, um financeiro melhor e não curtiu nem deixou uma ama de amigos pela existência dele. Então é isso que eu tenho, a lembrança dele é essa. Jorge, a gente quer agradecer muito, né, você ter aberto aqui a sua casa, aberto seu coração pra gente também. Obrigada. Nada, estamos às ordens, o que tiver de alguma dúvida, pode ficar à vontade. E aqui as portas estão abertas para vocês, porque era um papel que ele sempre cobrava da própria Marília, de receber num lugar pequeno ou numa grande metrópole a imprensa e fazer o trabalho, né? Orientar para fazer um trabalho bem feito. Eu também agradeço a você. Eu queria encerrar fazendo uma coisa. Pois não. Dando um abraço. Vai ser melhor ainda. Fazer um abraço coletivo aqui.